O tema é Descobrindo o Tesouro que está dentro de você. É sobre isso que o Espírito Santo me mandou falar hoje à noite, hoje pela manhã. Tenho orado ao Senhor antes de cada ministração, como a gente vai em diferentes igrejas, diferentes atmosferas. Eu peço a Deus que dê a palavra específica para que essa igreja seja edificada. Quando abrimos a palavra, quando consideramos e trazemos uma palavra ao seu coração, não quero simplesmente ocupar esse espaço porque tem que ser ministrado a palavra, mas que seja algo que seja frutífero na sua vida. Amém? E traga mudança no nosso coração. Descobrindo o tesouro que está dentro de você. Essa palavra está baseada em 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 4. Eu acho que eles vão colocar esse texto lá para você. Versos de 1 a 7. Quem está com a Bíblia aí, diga amém. Se você não está com a Bíblia, não tem uma, compre uma. Venda o que você não está usando e compre uma Bíblia. Você vai precisar de uma. Você vai precisar de uma. Amém? 2 Reis, capítulo 4, de verso 1 a 7. Texto bem conhecido. Diz assim: Ora, uma dentre as mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Agora acaba de chegar o credor para levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. Perguntou-lhe Eliseu: Que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Disse-lhe ele: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias. Diga comigo: vasilhas vazias. Não poucas. Depois entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Deita o azeite em todas essas vasilhas e põe à parte o que estiver cheia. Verso 5. Então ela se apartou dele. Depois, fechada a porta sobre si e sobre seus filhos, estes lhes chegavam com as vasilhas e ela os enchia. Cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: Chega mais uma aqui, traz mais uma vasilha para mim. Mas o menino respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Diga comigo: então o azeite parou. Veio ela, pois, e fez saber ao homem de Deus, Eliseu, e ele disse: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei com o resto. Acho que não precisa nem pregação aqui, né? Fala sério. Que palavra é essa? Brincadeira. Vamos orar ao Senhor. Pai, estamos diante da tua palavra, Senhor. E por ser a tua palavra, ela merece todo o nosso respeito, todo o nosso foco agora. Nós proibimos toda divagação não construtiva neste lugar, em nome de Jesus. Toda e qualquer distração que possa vir e mover o nosso foco da tua palavra, nós repreendemos isso em nome de Jesus. Dá-nos uma mente concentrada agora naquilo que o Senhor tem para revelar ao nosso coração e tem para nos ensinar a partir desse texto nessa manhã. Eu oro em nome de Jesus, traz a tua revelação sobre nós e que possamos sair cheios da tua palavra nesta manhã, deste lugar. Oramos em nome de Jesus. Amém. Quero dar aqui um breve relato desse episódio que a gente leu agora. Nesse texto nós podemos ver que algo fora do comum aconteceu. Em primeiro lugar, eu quero dizer que quando você vive com o Senhor, você tem que estar preparado para algo comum, algo que não é comum vai acontecer. Você tem que estar preparado para milagre. Quantos aqui creem em milagres? Eu creio em milagre, gente. Eu vivo milagre, eu prego milagres. Se não fosse milagre, eu não estaria de pé aqui.
Não fosse milagre, eu não estaria aqui ministrando a palavra nesta manhã. E essa mulher era esposa de um homem cheio de Deus, um homem que estava na escola de profetas, um homem que estava investindo a sua vida para o reino de Deus. E esse homem veio a falecer, e depois que ele faleceu, obviamente, não houve quem pagasse os compromissos da casa. Não houve quem pagasse o aluguel, não havia quem trabalhasse para ganhar para o sustento da casa. E até que um dia os credores chegaram à porta dessa mulher e disseram: olha, o aluguel não está sendo pago, as contas não estão sendo pagas, eu vim aqui para tomar de você o que você tiver. Hoje eles tomam, se você não paga as suas contas, eles tomam a sua TV, eles tomam o seu carro, eles tomam a sua casa, eles tomam alguma coisa que você tenha de valor em prol do pagamento da dívida. Mas naquela época, era parte da cultura tomar as crianças. E o diabo sempre quer tomar nossas crianças, viu, gente? Sempre, sempre. Porque eles são heranças do Senhor na nossa vida. E esses credores chegaram para essa mulher dizendo: nós vamos tomar os seus filhos, para que eles sejam escravos, vendemos eles como escravos e pagamos a sua dívida. E essa mulher ficou desesperada, porque afinal de contas o marido dela era um servo do Senhor. Era um homem que estava investindo no seu ministério. Era um homem que estava vivendo do ministério. E ali agora nessa situação, porque ele veio a falecer, veio a faltar, e por causa dessa situação, eles ficaram sem dinheiro, não tinham como cobrir as contas, e essa mulher estava prestes a perder os seus filhos. E ela vai ao homem de Deus, ela vai a Eliseu, que era o líder da equipe, era o líder do grupo. E ela chega para Eliseu e disse: veja, olha, os credores estão na minha porta, eles querem os meus filhos. Porque o meu marido não está mais aqui para pagar as contas. E agora, o que eu faço? E eu às vezes analiso os textos bíblicos e eu começo a dar risada pelo senso de humor que a palavra de Deus tem. Como aquele homem que chega para Jesus, ele era cego de nascença, ele chega para Jesus e Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? Jesus, pelo amor de Deus, eu sou cego de nascença, o Senhor é um homem que cura. O que o Senhor acha que eu quero? Uma cadeira de roda? Um cão guia? Eu quero ser curado. Mas a palavra de Deus, muitas vezes, ela nos traz um senso de humor assim muito grande. E essa mulher chega para Eliseu numa situação dessa. E Eliseu pergunta: o que eu posso fazer por você? E o que é que você tem em casa? Gente, me perdoa, mas esse profeta estava no mínimo louco. Porque ela estava sem dinheiro, não tinha como pagar as contas, a ponto de perder os filhos por não ter dinheiro. E vai ao profeta em busca de uma solução, em busca de uma palavra amiga, em busca de um alento. E ele pergunta: o que é que você tem em casa? É como se um mendigo chegasse para você e você diz assim: o que é que você tem aí no bolso? Claro que ele não tem nada, ele é um mendigo, ele está esperando que você dê alguma coisa. E essa situação provocou aqui uma reação na vida dessa mulher. Foi aí que ela foi descobrir que dentro dela havia um tesouro. E eu quero encorajar você a dizer para alguém agora mesmo: há um tesouro dentro de você. Quem sabe você nem saiba disso, mas há um tesouro dentro de você. E por ser um tesouro é algo de valor. Por ser um tesouro é algo que vale muito. E muitas vezes nós estamos vivendo uma vida como mendigos, carregando um tesouro dentro de nós. Muitas vezes nós estamos achando que estamos vivendo numa miséria, que não há nada, que estamos secos, áridos. No entanto, há um tesouro dentro de nós, porque foi algo que Deus plantou dentro de nós. E há 3 perguntas que nascem no nosso coração quando nós lemos esse texto. O que o profeta Eliseu fez diante dessa situação? Primeira pergunta. Segunda, como ela respondeu ao conselho do profeta? Terceiro, o que Deus espera como nossa atitude diante dessa situação? Então eu quero desenvolver com você essa ideia nesta manhã, baseado nesse texto,
e aprender com Eliseu, aprender com a experiência dessa mulher, porque muitas vezes nós vivemos situação e achamos que é o fim da linha, achamos que é o fim da rua, não há mais saída para nós, não há mais recursos. Porém, alguém levantado por Deus chega para você: o que é que você tem em casa? Olha, eu vim aqui para você me ajudar e você ainda pergunta o que é que eu tenho. Isso é um tremendo senso de humor. Então, o primeiro ponto que eu quero discorrer com você aqui nessa manhã é: Eliseu levou essa mulher a ver além das circunstâncias na sua vida. Eliseu a levou a ver a vida além das circunstâncias. E é tudo que nós precisamos, queridos. É viver além das circunstâncias, porque as circunstâncias nos prendem, as circunstâncias nos aprisionam, as circunstâncias nos tornam cegos, muitas vezes, a ponto de não ver absolutamente nada. Todas as vezes na minha vida que eu precisei tomar uma decisão firme na minha vida, uma decisão radical, eu saí da situação. Eu saí da cidade, eu chamei minha esposa, fomos para um outro lugar. Nós saímos do olho do furacão, porque no meio do olho do furacão você não toma decisões. Se tomar, vai ser errada. A melhor coisa é sair da situação e ver a situação de fora. Porque se você está ali parte dela, via de regra, você vai tomar uma decisão errada. Você vai agir pela emoção. Você vai agir por uma outra razão, e aí você vai se arrepender disso mais tarde. Mas a melhor coisa a fazer é sair daquela situação e ver a circunstância de fora. Por isso que nós precisamos de irmãos e irmãs para falarem na nossa vida. Porque nós estamos muitas vezes envolvidos em situações que alguém do nosso lado é capaz de nos dar um bom conselho. Melhor do que o seu próprio. Porque nós estamos no meio do olho do furacão sometimes e a gente não sabe o que fazer. A gente não sabe o que fazer, não sabe a decisão para tomar. Por isso que temos que ter irmãos e irmãs que falem na nossa vida. Pessoas maduras. Pessoas nas quais a gente confia. Pessoas que vão dizer: olha, é melhor você ir por aqui. Assim como Eliseu fez com essa mulher. Porque ele poderia ter botado a mão no bolso e dizer: quanto é que você precisa? Está aqui. Ou vai lá para a tesouraria, faz um cheque para essa mulher aí que ela está precisando. Mas ele, quem sabe, não tivesse também. Mas uma coisa ele tinha. Ele tinha a visão do reino de Deus. Sempre procure um homem de Deus, gente. Não vai na vizinha. Não vai naquele que não faz outra coisa senão assistir novela. Ele não tem nada para te oferecer. Vai no homem de Deus. Sempre que você for a um homem de Deus, você vai ouvir uma palavra que vai confrontar você. Você vai ouvir uma palavra que vai mudar a sua vida. Você vai ouvir uma palavra que vai mudar as circunstâncias na sua vida. Você vai começar a ver aquela situação numa outra perspectiva. E foi isso que aconteceu com ela. Eliseu começou a levar aquela mulher para ver a situação dela numa outra perspectiva. Ela chegou ali mendigando. Diga comigo, mendigando. Diz ali, perguntou-lhe Eliseu: que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Diga comigo, uma botija de azeite. Ela veio pedir por uma resposta. Ela veio, quem sabe, pedir por um empréstimo, pedir por um recurso. Afinal de contas, era dinheiro que ela precisava. Na visão dela, era dinheiro que ela precisava, para não perder os seus filhos. Mas Eliseu, como homem de Deus, não deu dinheiro para ela. E aqui eu quero te dizer que a igreja não está aqui para te dar dinheiro, mas a igreja está aqui para ajudar você a abrir a sua visão, abrir a sua mente, para ver as circunstâncias de uma forma diferente, numa outra perspectiva. E você vai descobrir que há um tesouro dentro de você. E que no momento que Deus revelar esse tesouro, você vai ver que você vai poder viver o resto da sua vida tranquilo, confiando nele. Amém? Então, Eliseu leva essa mulher a entender nessa perspectiva. 1 Coríntios 2,9 diz: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e os ouvidos não ouviram e não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
há algo dentro de você que Deus já plantou e quem sabe você nem sabe ainda. Mas Ele vai revelar hoje de manhã. Amém? Quantos estão esperando uma grande vitória na sua vida aqui? Eu tenho uma experiência que eu vivi, eu nunca me esqueço disso, quando morava ainda aqui em Santo André, antes de irmos para a Inglaterra, muitos anos antes, eu estava numa situação muito difícil. E tudo que eu amanheci um dia, eu disse, Deus, eu preciso de uma resposta. Não é dinheiro, não é posição, não é emprego, eu preciso de uma resposta. Porque eu estava com muitas indagações dentro de mim, só Deus sabia. Nem a minha esposa não sabia naquela época. E eu estava vivendo aquela indagação, vivendo aquelas dúvidas, vivendo aquela incerteza dentro de mim. Eu disse, eu preciso achar alguém que me dê uma palavra. E eu fui na Câmara Municipal de Santo André. Porque o presidente da Câmara dos vereadores era um homem cristão, Israel. Um homem cristão. E eu conhecia ele, eu falei, eu vou visitar o Israel hoje. E eu, como não marquei, cheguei lá, ele não estava. E eu falei, Deus, eu saí de casa para ouvir alguém. Eu saí de casa para ouvir uma palavra. Eu saí de casa para ouvir algo diferente dentro de mim, algo que me trouxesse uma resposta. E eu chego aqui, eu achei que teu Espírito Santo me trouxe aqui, e chego aqui, o Israel não está. E eu comecei, aquela indagação começou a crescer dentro de mim, crescer dentro de mim, crescer dentro de mim. Eu estava sentado num sofá, numa cadeira de espera, que era de frente para a porta do escritório dele. E ali estava a secretária, na frente da porta, sentada na mesinha dela ali. E ela disse, ele não está e não tem hora para voltar. Eu não sei que hora que ele vai voltar. E eu ali sentado naquele sofá de espera, falei, Deus, eu preciso ouvir alguma coisa hoje. Eu achei que era o Israel que ia falar alguma coisa para mim. A gente sempre tem a visão para Israel, né? E é bom ter a visão para Israel. Eu acho que eu procurei a pessoa certa naquele dia, embora não tenha sido ele que me ajudou. Mas eu estava ali pensando, e agora? Qual seria a segunda opção para eu visitar e quem sabe ouvir alguma coisa que vai mudar a minha circunstância nesse dia? Quando de repente a moça juntou algumas correspondências que obviamente eram para ele, e ela abre a porta da sala dele para colocar aquela correspondência em cima da mesa dele. Quando ela abre a porta, Deus é demais, gente, me perdoa. Quando ela abre a porta, tinha um quadro enorme atrás da cadeira dele. E esse quadro eu nunca me esqueço, é um quadro até famoso hoje. É um quadro de um pelicano engolindo um sapo. E as patinhas do sapo para fora, prendendo a goela do pelicano, que impedia o pelicano de engoli-lo. E uma frase embaixo dizia, nunca desista. Eu era aquele sapo. E a situação era aquele pelicano tentando me engolir, me destruir, quando de repente aquela frase bateu no meu coração, nunca desista. Quando eu li aquilo, eu falei, eu não preciso mais do Israel, obrigado, manda um abraço para ele. Eu já ouvi o que eu precisava ouvir hoje, eu vou para casa e não vou desistir. Não vou desistir, obrigado Deus, era tudo que eu precisava ver e ouvir hoje. Deus não é tremendo, gente, fala sério. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus, e tudo que essa mulher precisava ouvir naquele dia, era o conselho que Eliseu tinha para ela naquele dia. Segundo ponto, eu quero aprender com você nessa manhã. Quando ela recebe a visão, ela muda de posição. Porque ele disse, o que é que você tem em casa? Pergunta estúpida para uma pessoa que veio pedir dinheiro, que estava precisando de dinheiro.
Ele pergunta, o que é que você tem em casa? Ela disse, a única coisa que eu tenho é uma botija de azeite. Vocês sabem que o azeite naquela época era um produto muito caro. Até hoje, né? Até hoje. Mas naquela época era dinheiro, era como petróleo naquele dia. Naqueles dias, azeite era como petróleo, era como ouro. Mas ela tinha uma porçãozinha lá, ela tinha um pouquinho. Alguma coisa que talvez não significasse muito para ela naquela circunstância, mas valia alguma coisa. E o profeta diz, tá, você tem uma botija de óleo, só uma botija de óleo é o que você tem em casa. Então, você vai fazer o seguinte, você vai para casa, você vai sair na sua vizinhança, você vai pedir vasilhas vazias, para todo mundo, pede emprestado. Ele não disse compra, ele não disse rouba ou pega de alguém, vai numa loja, assalta uma loja de vasos, não. Ele diz, pede emprestado para a sua vizinhança. E depois leva todas essas vasilhas para casa. E pega essa botija de óleo que você tem e começa a despejar nas vasilhas vazias. Imagina que a mulher estava naquela situação, precisando de grana para livrar a cara dos filhos dela. Houve uma proposta dessa, o que você faria? Você é louco, profeta? Você está maluco? Eu vim aqui precisando de dinheiro e você quer que eu faça o ritual agora? Você está louco? Que conselho idiota é esse? Ela poderia ter dito isso, mas porque ela era uma mulher de um homem de Deus, ela creu. E eu quero dizer para você a mesma palavra que Jesus disse para aquela mulher naquele dia: se tu creres, verás a glória de Deus. Em primeiro lugar, vai a um homem de Deus, como eu já te falei. Segundo, creia que o que ele disser é Deus falando, mesmo que seja loucura. Gente, deixa eu te dizer uma coisa, eu vivo para Deus, tempo integral já há muitos anos, já perdi a conta já. Olha, viver para Deus é a coisa mais maluca que existe. Eu já vi 2 mais 2 virar 6, virar 8. Eu já vi câmbio do carro quebrar e o anjo consertar. Isso aconteceu comigo há muitos anos atrás. Eu estava viajando, ia pregar numa cidade do interior, 800 quilômetros de distância de São Paulo. E no meio da viagem de ida, o câmbio do carro quebrou, travou numa marcha. Travou na última marcha, na quinta, graças a Deus. Eu disse, e agora o que eu vou fazer? Eu vou chegar até lá. Em quinta eu chego. Cheguei até lá. Uma cidade pequena, não tinha nem mecânico na cidade. E eu perguntei para a pessoa, tem algum lugar aqui que pudesse consertar para eu ir embora segunda-feira? Porque eu ia pregar o final de semana lá. Ele disse, não tem nada aqui. Se você conseguir alguém que te arruma isso, as peças terão que vir de São Paulo, porque é uma cidade muito pequena. É aquelas cidades de primeira, sabe como é que é? Cidade de primeira, se você engatar segunda, você nem vê a cidade. Eu disse, Deus, e agora? Eu vim aqui para ser bênção para essa igreja, para ser bênção para famílias aqui, e agora estou na roça agora. Eu e minha família aqui, como é que a gente vai voltar na segunda-feira? Mas Deus falou assim, põe o carro na garagem aí e vai fazer o que você veio fazer. Chegou a tarde, antes de dar a primeira ministração, estava todo mundo tomando um café na mesa, e o Espírito Santo falou assim, vai lá para o carro orar um pouco. Eu catei a minha Bíblia e fui para o carro, o carro estava debaixo da garagem ali, na cobertura, e eu comecei a meditar na palavra que eu ia ministrar logo mais à noite, e era sábado, e eu comecei a orar ali, e de repente o Espírito Santo fala assim, eu não identifiquei a princípio como Espírito Santo. O Espírito Santo falou assim, você tem um vidrinho de óleo aí, né? Eu carrego um vidrinho de óleo na porta do meu carro, porque eu nunca sei quando que eu vou precisar orar por alguém para ser curado. Então eu carrego um vidrinho de óleo assim, era o que eu tinha, uma pequena porção de óleo. O Espírito Santo falou, vai lá e põe a mão no câmbio desse carro que eu vou consertar esse carro para você. Você está maluco? Isso é a palavra que eu recebo antes de ministrar uma palavra para a igreja? Não, eu continuei lendo a Bíblia, continuei todo espiritual e formal. E o Espírito Santo fala de novo, você vai orar pelo câmbio ou não vai? Era um Fiat Ode, eu não preciso falar mais nada.
Ainda bem que hoje não tem mais desse. E eu comecei a ler a Bíblia de novo e orar, continuei orando, achando que aquilo era coisa da minha cabeça. Sem falar que a igreja que foi ministrar era uma igreja presbiteriana. Eu falei, esses caras, se eles me verem fazendo isso, eles não vão deixar nem eu pregar de noite. Esse cara é maluco, orando para o câmbio de carro. Como se o anjo fosse descer com a mão cheia de graxa, né? Macacão, aquela estopa limpando a mão, qual é o problema aí? E ele me manda, bota a mão no óleo, mela a mão de óleo aí, o óleo que você ora por enfermos, e põe lá no câmbio. E você sabe que um câmbio de Fiat, você sabe a dificuldade que é alcançar lá. Eu abri o capô. Eu falei, tá bom, eu vou fazer. Na terceira vez eu resolvi obedecer, porque a voz foi ficando mais forte. E antes que alguém mais escutasse aquela voz, eu falei, eu vou fazer logo. Abri o capô do carro. Falei, eu vou fazer logo isso aqui, porque se eu abro o capô do carro, vai vir alguém. E aí, qual é o problema? Eu vou fazer isso na surdina. Abri o capô, botei o óleo na mão, olhei pela janela, o pessoal todo tomando café. E eu falei, eu vou aproveitar a distração. Porque o Senhor falou, eu estou fazendo. Em outras palavras, eu não faria isso jamais. Eu jamais teria uma ideia estúpida dessa. Mas porque o Senhor falou, eu estou fazendo. Seja curado agora. Câmbio. E por se tratar de um hoje, era um milagre mesmo. Larguei o carro lá, fechei o capô. Logo chegou a noite, fui, ministrei à noite, ministrei domingo de manhã, ministrei domingo à noite. Chegou segunda de manhã, hora de ir embora. E o dono da casa disse para mim assim, você vai com o carro desse jeito? Porque ele viu o barulho do carro. Parecia um liquidificador cheio de peças de carro dentro. Fazia esse barulho. Ele disse, você vai com esse carro desse jeito? Eu falei, eu não tenho outra saída, eu vou assim mesmo. Contanto que eu engate a quinta, eu chego em São Paulo. Ele disse, tá bom, qualquer coisa você me liga, mas vou ligar para quê? O cara mora naquela cidade de Primeira, não tem nada lá. O melhorzinho que tinha lá era a igreja dele. E aí eu fui. Entramos no carro. Eu falei, orei comigo mesmo, eu falei, Deus, agora é a prova dos 9. Não sei o que vai acontecer. Engatei a primeira, engatei a segunda, e as marchas foram entrando normal. Engatei a terceira, engatei a quarta. Quando eu engatei a quarta, já comecei a falar em línguas. Aí eu comecei a acreditar na oração que eu tinha feito um dia antes. Engatei a quarta, engatei a quinta, não fez barulho whatsoever. Conclusão, como a gente diz na Inglaterra, long story short, cortando a história pelo meio, eu fui até São Paulo, tive aquele carro por mais 1 ano e meio, vendi aquele carro sem nenhum problema no câmbio. Quando eu vendi, o cara que comprou de mim, eu falei assim, olha, o motor eu não sei, mas o câmbio é o melhor do mundo. Ele não entendeu nada, mas eu estava querendo dizer, quem reparou aquele câmbio foi o anjo de Deus, é o melhor do mundo, é o melhor que você pode encontrar. Do resto do carro eu não sei, você se vira. Mas eu garanto esse câmbio. Porque foi o anjo que consertou. Gente, às vezes ouvimos coisas de Deus que você fala assim, não é possível, Deus está brincando comigo. Deus está brincando comigo. E aqui no segundo ponto eu quero dizer para você que quando ela ouve aquele conselho do profeta, ela tinha 2 opções, chamar ele de louco e ir embora, ou aceitar a proposta dele. De sair atrás dos vasos e encher os vasos com aquela porçãozinha de óleo que ela tinha. Desculpa. Irmão, não precisava abrir a água para mim. Uau. Então ela recebeu a visão. Ela entendeu a visão. Pelo Espírito Santo, ela entendeu o projeto. Foi para casa. E chegou para os filhos e disse assim, agora nós vamos pela vizinhança. Porque o profeta falou para a gente arrumar vasilhas vazias
porque Deus vai encher de óleo. E foram, e conseguiram não sei quantas vasilhas. A Bíblia não diz a quantidade, mas vamos supor que ela tenha conseguido 30 vasos. 30 vasos. E ela pegou aqueles vasos, conforme disse o profeta, quando você conseguir os vasos, você põe dentro de casa, fecha a porta, isso é muito importante, para você não ouvir a opinião alheia, para você não ouvir a opinião do vizinho, porque o vizinho muitas vezes rouba a tua bênção e você não sabe. Você quando vai contar uma experiência para alguém, quando você vai contar algo que Deus está falando no seu coração, conta para a pessoa certa. Porque se você conta para alguém, esse alguém, você corre o risco dessa pessoa te roubar a bênção. Desanimar você. Você é louco, você vai fazer isso, não vai dar certo, isso não funciona. Quanta gente já falou isso para você? Verdade ou não? Então, quando Deus te manda fazer uma loucura, vai e faz. Não conta para ninguém. Não conta para ninguém. Porque aquele milagre é seu. E você vai divulgar quando acontecer. E isso sim vai ser bênção. Se você divulgar antes, você pode ser roubado na sua bênção. Ela entendeu o projeto e foi. Conseguiu os vasos. Trouxe para dentro de casa. Fechou as portas. E o que aconteceu? Veja aqui. Disse-lhe ela, vai, pede emprestadas as vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, e começa a derrubar o óleo nas vasilhas. Começa a despejar aquele óleo. O tamanho da vitória dela agora, eu entendo que dependia do grau de amizade que ela tinha. Quando o profeta diz assim, vai aos seus vizinhos e consegue vasilhas vazias, eu posso imaginar quantos vizinhos eu tenho que na minha dificuldade poderiam me ajudar com alguma coisa. Então, do tamanho da influência dela na vizinhança, era o tamanho da bênção dela. O profeta não diz arruma 100 vasos, arruma 10 vasos, arruma o máximo que você conseguir. Então, a abrangência que ela tinha na vizinhança dela era o tamanho que ia determinar a bênção dela. Você entende isso? Seja amigo de todos. Seja amigo dos seus vizinhos. Faça algo por eles. Mostre a sua amizade para eles, porque o dia que você precisar de vasos vazios, eles vão te arrumar. Se ela tinha influência com 10 vizinhos, eram 10 vasos que ela ia arrumar. Se ela tinha com 20, por isso que a Bíblia não diz, mas eu quero imaginar que ela tinha uma influência sobre 30 pessoas. Ela tinha amizade com 30 vizinhos. Quem sabe ela conseguiu os 30 vasos. E ela começa então a colocar isso em prática. Então o tamanho da vitória dela dependia da dimensão da influência dela na vizinhança. Queridos, nós temos que ter influência sobre a nossa vizinhança. Porque na hora que você precisar de vasilhas vazias, eles vão ter para te arrumar. Posso ouvir um amém? Amém? E aqui, outra coisa que eu vejo nesse ponto, e isso é muito importante, quando ela recebe a visão do profeta, ela muda de posição. Diga comigo, ela mudou de posição. Tudo é questão de mentalidade. Quando você muda a sua mentalidade, quando você troca a sua mentalidade negativa por algo que Deus pode fazer na sua vida, a sua conduta muda, o seu comportamento muda, as suas palavras mudam. Você começa a ver a situação de um prisma diferente. Aquela mulher chegou para o profeta como mendiga, mas ela saiu daquela reunião com o profeta como distribuidora de óleo. Você está entendendo a perspectiva da coisa? Ele fez ela ver a situação de uma forma, e de que a porção de óleo que ela tinha ia transformar ela de mendiga para distribuidora de óleo. E ela comprou aquela visão. Ela foi e fez conforme o profeta tinha dito para ela. E nós vemos aqui em João 11:40, disse Jesus, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus. Ela creu. Nós precisamos crer na palavra, gente. Nós não podemos ser crentes descrentes. Se você ora por chuva, espere, saia com guarda-chuva, se você for sair, porque vai chover.
Se você está esperando um milagre na sua vida, eu quero te dizer que hoje é o dia do seu milagre. Isso não é jargão, não. Isso é a palavra de Deus. Porque você precisa mudar a sua mentalidade. Você, quem sabe, tem entrado aqui como um mendigo hoje, aceitando qualquer coisa, até mesmo uma oraçãozinha. Pastor, você pode orar por mim, pastor? Tem gente que chega pedindo oração numa situação assim, quase que mendigando algumas palavras. Mas você vai sair daqui hoje empinado. Eu sou uma distribuidora de óleo. Entrei aqui devendo até o fio de cabelo. Mas agora eu sou distribuidora de óleo. E ela foi para casa crendo nessa palavra. Crendo nessa visão. Crendo nesse milagre. E o último ponto que eu quero observar com você. Obediência mais fé vence em qualquer circunstância. Diga comigo, obediência mais fé vence em qualquer circunstância. Ela obedeceu a palavra do profeta. Por isso que eu digo desde o começo, vá sempre ao homem de Deus. Porque a palavra que você ouvir dali, você sabe que veio do trono da graça de Deus. Por mais louco que possa ser, por mais dura que possa ser, veio de Deus. E se veio de Deus, portanto, merece toda a tua atenção. Ali você aplica a fé e vai funcionar. Tem gente que não experimenta o melhor de Deus, sabe por quê? Porque eles ouvem a palavra de sabedoria, mas eles saem e vão fazer conforme o coração deles. Quantas pessoas eu já atendi, gente? Quantas pessoas nós atendemos, que vem para nós por um conselho, você dá o conselho, você ora, Deus dá o conselho, Deus dá a direção, a pessoa sai e faz ao contrário. Às vezes, uma vez eu falei para Deus assim, Deus, parece que as pessoas vêm para nós, só para ouvir de nós o que elas não vão fazer. Não é possível um negócio desse. Aí depois vem tentando remendar a situação, porque não funcionou, claro que não funcionou. Fez tudo ao contrário daquilo que Deus tinha feito, tinha falado. Por quê? Agora é trabalho dobrado, você vai ter que desmanchar o que foi feito errado para voltar e fazer de novo. E quando essa pessoa volta, menos mal ainda, muitos até nem voltam. Até nem voltam, a decepção é tão grande que nem voltam, a vergonha é muito grande. Então aqui nós vemos no texto, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho, chega-me ainda mais uma vasilha. Ela já estava com os braços doendo, gente, de tanto segurar aquela vasilha de óleo que ela tinha. Ela já estava cansada de usar, de encher vasilhas vazias. Ela disse, pai, manda mais uma aí. E o menino grita lá, mãe, essa aí que você está enchendo foi a última, não tem mais. Quando o menino disse, não tem mais, a torneira se fechou. Por isso que eu digo que a bênção que Deus tem para você, ela não tem uma medida específica, depende de quanto de vasilha você vai conseguir. E o tanto de vasilha que você vai conseguir depende do teu grau de influência na sua vizinhança. Então seja influente na sua vizinhança, porque quanto mais influente você é ali, mais vasos você vai conseguir. E no momento que o menino disse, não, foi a última, o azeite parou, porque Deus não deixa derramar, Ele não desperdiça nada. Amém? E ali, todas as vasilhas foram cheias. Todas as vasilhas foram cheias. E ela vai ao homem de Deus. E agora? Antes eu tinha só uma pequena vasilha com um pouquinho de óleo. Agora eu tenho, vamos supor, 30 vasilhas cheias de óleo. Mais uma vez eu vou dizer, o óleo naquela época era muito caro. E o homem de Deus disse, que bom, agora você vai, vende esse óleo. Lembra que eu disse para você? Ela entrou como mendiga e saiu como distribuidora de óleo. Muda a sua perspectiva hoje. Deus tem essa posição para você em nome de Jesus. Isso não é triunfalismo, isso é palavra de Deus. Você precisa se ver da forma que Deus vê você. Não, Deus não te vê como mendigo. Deus te vê como alguém que tem um tesouro dentro de você. E você pode sim
desenvolver algo muito grande. Ele está esperando que você creia nisso, que você obedeça a sua palavra, coloque fé na palavra do Senhor e viva o melhor de Deus na sua vida, para a sua família. E ela creu, e ela vai ao homem de Deus e ele diz: agora você vende o óleo, paga a dívida que o seu marido não pode pagar mais, e vive do resto. Quantos são pais aqui? Quantos têm filhos, crianças aqui? Quanto você acha que você precisa? Se você tem garotos aí de 8, 10 anos, quanto você acha que você precisa para criar seu filho bem na escola, com roupa, comida e tudo mais, internet, computadores, até que ele tenha um emprego um dia? Quanto você acha que precisa? Pois é essa quantia aí que ficou na mão dela, depois de ter pago a dívida. O profeta diz: vivei do resto. Eu quero crer que o viver do resto era até que os filhos dela pudessem trabalhar e se manter. Nunca mais faltou recurso na casa daquela mulher. Nunca mais os credores vieram a ela tentando tomar as crianças dela, porque ela creu num projeto louco e divino. O louco, porém, divino. Amém? Queridos, o projeto de Deus está sempre aí para você. Mas porque muitas vezes achamos estranho o projeto, achamos maluco o negócio, e não obedecemos. A palavra de Deus diz em 2 Crônicas 20:20, algo muito interessante. Pela manhã cedo se levantaram, saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor Deus, no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Credes nos seus profetas e... Preciso dizer mais alguma coisa? O segredo do sucesso na sua vida, não é palestra para ficar rico aqui não. Não são 7 passos para ficar rico. Não sou Pablo Marçal. Embora eu goste dele. Mas o que eu quero dizer é uma vida cristã saudável na presença do Senhor. Honrando a Ele. Sendo honrado na sua vida. Alguém respeitado. Você não deve mendigar qualquer coisa. Você não deve viver de mendigar as coisas. Creia no Senhor e Ele é o provedor da sua vida, a cada minuto da sua vida. Porque há um tesouro dentro de você. Então aquilo que ela veio buscar no profeta, na verdade já estava dentro dela. O potencial que ela veio buscar, a resposta que ela veio buscar, na verdade já estava dentro dela. Ela só precisou ficar livre das escamas nos olhos e ver o invisível. Quantos aqui têm fé suficiente para ver o invisível nessa manhã? Deus tem algo especial para você nessa manhã. E eu quero orar com você agora. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu não sei qual a sua situação nessa manhã. Quem sabe você entrou aqui mendigando alguma coisa. Ah, Deus, eu vou na igreja hoje. Fala comigo alguma coisa. Quase que mendigando algumas palavras. Mas a palavra do Senhor nessa manhã, para você é única. Você, quem sabe, entrou como mendigo. Mas saia daqui como distribuidor de óleo. Como fornecedor, como provedor de óleo. Como? Há um projeto divino. Que na nossa mente muitas vezes é louco. É estranho. Como muitas vezes Deus vai requerer coisas estranhas de nós. Mas se nós temos afinidade com Ele, se nós caminhamos com Ele, se nós ouvimos Ele, sempre, você não vai ter dificuldade em obedecê-lo. Eu tenho a impressão que essa mulher não teve dificuldade em obedecer à voz do profeta,
Porque o marido dela era um homem de Deus e ele compartilhava as coisas com ela. Então ela sabia no Deus em quem ela servia. Deixa Deus te falar coisas maravilhosas hoje. Deixa Deus reverter situações na sua vida. Quem sabe situações de relacionamento que já estão emperrados há quanto tempo? Há tanto tempo. Quem sabe situações na justiça que estão enroladas há tanto tempo. Isso muitas vezes te tira o sono. Deixa Deus te dar uma direção nesta manhã. E eu quero profetizar: amanhã você vai receber uma palavra. Como eu recebi naquele dia, nunca desista. E era exatamente o que eu precisava ouvir naquele dia. Deus nos leva a fazer coisas, às vezes, que nós não entendemos. Mas se por fé nós aceitarmos, nós veremos a glória dele. Porque Jesus disse: se você crer, você verá a glória de Deus. Eu quero orar com você agora. Quantos aqui nessa manhã estão com uma situação praticamente impossível, seja enfermidade, seja financeiro, seja relacionamento, seja trabalho, qualquer que seja a tua situação hoje, deixa Deus entrar na sua vida. Deixa Ele colocar algo no seu coração. Quem sabe a princípio vai ser algo maluco, mas porque veio dEle, vai funcionar. Deixa eu orar com você. Levante a sua mão se você está numa situação difícil, seja ela qual for. Eu não preciso, ninguém precisa saber, porque Deus já conhece. Deus, eu clamo a Ti agora por visão aberta. Eu declaro agora: escamas caiam dos olhos, para que eles vejam o Teu projeto. E ao invés de dizer: que projeto louco é esse? Eles vão dizer: uau, eu mal posso esperar para colocar isso em prática na minha vida. Senhor, em nome de Jesus, traz o Teu alívio agora. Traz o Teu refrigério agora, em nome de Jesus. Traz a solução para cada um, Senhor, conforme suas necessidades, conforme a fé de cada um aqui, porque o Senhor conhece a nossa fé. Tem diferentes níveis, mas o Senhor respeita isso. O Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos. Eu oro agora por livramento, por solução de causas impossíveis. Aconteça agora. Coisas que estão emperradas há anos, eu declaro liberadas agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deixa o óleo fluir, deixa o óleo ser derramado, deixa o óleo crescer, deixa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro a Tua vitória sobre a Tua igreja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.